A justiça é um ideal universal. Buscamos por ela em tribunais, em casa, no trabalho e nas ruas. Mas o que é ser justo? A lei sempre representa o que é moral? Ou há momentos em que o certo e o legal se separam? Nem sempre o que é legal é moral. Ao longo da história, muitas leis legitimaram injustiças. A moral, por outro lado, nasce do convívio humano, da empatia e dos valores sociais. Como equilibrar os dois? A filosofia clássica, particularmente na figura de Aristóteles, aborda a relação entre moral e justiça. Aristóteles argumenta que a justiça é uma virtude que equilibra a moralidade, buscando a excelência moral tanto individual como socialmente. A justiça, para ele, é a prática da excelência moral, não apenas em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros, o que implica dar a cada um o que lhe é devido. Essa ideia de justiça como equilíbrio entre o bem moral e a retidão social é essencial para a boa convivência em uma sociedade. Nos ambientes mais próximos como o lar, o trabalho ou a comunidade, a justiça assume formas práticas. Como equilibrar o direito de todos? O que é equitativo para cada parte? O sistema judiciário é o principal instrumento formal de aplicação da justiça, mas ele funciona de forma justa para todos ou privilegia certos grupos em detrimento de outros. Eu aqui com a senhora Isabela e a gente vai perguntar para ela o que ela acha sobre justiça e como ela leva isso no dia a dia. No meu dia a dia eu procuro sempre estar fazendo a coisa certa, né? Para não prejudicar ninguém. E a justiça, quando você faz alguma coisa errada, com certeza tem que ser aplicada assim. Estamos aqui com a Maia e a gente queria saber o que você leva como justiça e como que você usa isso no seu dia a dia. A gente forma correta, dia a dia, em qualquer situação. Por isso, para mim, é cotidiano, na rotina mesmo. Tem algumas perguntas aqui para te fazer. E a primeira, qual é o funcionamento básico do judiciário? Bom, gente, prazer. Meu nome é Gabriel, sou professor de Teoria Geral do Estado, Ciência Política aqui na Dom Helder Câmara. Qual que é a disciplina dessa? Introdução à Ciência Jurídica. Bom, então nós vamos falar sobre o judiciário, tem muito a ver com o que eu leciono aqui. A gente compreende, portanto, que o Estado se fundamenta no povo, território e poder. Esse poder vai se dividir em três funções: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo tem um papel de representação popular, de formulação de normas. O executivo, ele é o responsável pela administração, e o judiciário está justamente criado para cumprir as leis, para resolver os conflitos, para aplicar as normas. O poder judiciário está estabelecido de uma maneira que vai se complementar com os outros para estabelecer as normas de convívio em sociedade. O judiciário tem instâncias, tem personagens, tem funções essenciais da justiça que vão auxiliar o cumprimento desse papel, e o judiciário é, sobretudo, importantíssimo quando a gente fala de acesso, quando as pessoas de fato podem ou não ter a justiça na vida delas, facilitada, dificultada ou de maneira geralmente cumprida. Muito bacana. E a outra pergunta, como que funciona o acesso à justiça? A questão de gratuidade, da defensoria? Bom, o Poder Judiciário, além de existir, ele conta com algumas funções essenciais. Quais são essas funções essenciais à justiça? Nós estamos falando da advocacia. Não tem, gente, justiça sem advogado. Vocês que estão cursando a faculdade de Direito vão se transformar, assim que receberem a carteirinha da ordem do AB, numa das funções essenciais da justiça, porque todo mundo precisa do advogado para essa trajetória judicial. Segundo ponto é a advocacia pública. Vai ser o responsável por representar o Estado nas questões judiciais. Ainda vamos ter o Ministério Público, ou seja, uma advocacia das causas coletivas, do meio ambiente, daquilo que é de todos, e a Defensoria Pública, que cumpre o papel de advogar e de defender aqueles que são hipossuficientes, os que não conseguem arcar com a sua própria defesa. O acesso à justiça é fundamental, porque uma vez que a justiça se torna naquilo que é moroso, complexo, de difícil acesso, ela não é justiça. Justiça não é apenas uma sentença, é um compromisso coletivo, é o esforço diário de fazer o certo, mesmo quando é difícil. Entre a lei e a moral, somos nós quem damos a vida e justiça. Desde a Grécia Antiga até os dias atuais, a justiça tem sido um ideal perseguido pela humanidade. Mas o que significa ser justo? Na Grécia Antiga, a justiça, ou dike, era entendida como uma ordem natural e moral. Ela não era apenas uma regra social, mas era um princípio cósmico que regia o equilíbrio da cidade e da alma. Quando chegamos a Roma, a justiça passa a ser associada ao direito positivo. Surge o jus, o direito romano,
e a justiça começa a se aproximar da ideia de legalidade. O justo é aquilo que está conforme a lei. A filosofia moldou a justiça de diferentes formas ao longo dos séculos. Cada pensador propôs uma nova lente para enxergar o que é justo. Eu acredito que a justiça é a harmonia entre as diferentes partes da alma e da cidade. Para mim, um Estado justo é aquele onde cada classe, os governantes, os guardiões e os produtores, cumprem a sua função sem invadir o papel das outras. Quando isso acontece, há equilíbrio e ordem, tanto na sociedade quanto em cada um de nós. Para mim, a justiça se divide em duas formas principais. A justiça distributiva, que busca a igualdade proporcional, ou seja, cada pessoa deve receber o que lhe é devido, de acordo com o seu mérito, sua contribuição ou sua necessidade. Já a justiça retributiva está relacionada à punição e à compensação, tratando de corrigir os desequilíbrios causados por ações injustas. Essas duas formas são essenciais para manter a harmonia e a equidade em uma sociedade justa. Durante o Iluminismo, pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau introduziram a ideia do contrato social. Para Hobbes, a justiça depende da obediência de um soberano forte. Já para Locke, ele se baseia na proteção da vida, da liberdade e da propriedade. No século XX, a justiça ganhou novas formas de abordagens, voltadas para a equidade e a estrutura social. A pergunta deixa de ser apenas o que é justo e passa a ser justo para quem? Eu proponho a teoria da justiça como equidade. Para mim, a justiça deve ser fundamentada em princípios que todos aceitariam, independente de sua posição na sociedade. Para isso, imagino uma posição original onde ninguém sabe qual será o seu papel. Será rico ou pobre, será homem ou mulher, de uma classe social privilegiada ou desfavorecida. A partir dessa ignorância, criamos regras que seriam justas para todos, porque, ao não saber qual será a nossa posição, escolheríamos princípios que garantem um mínimo de igualdade e oportunidade para todos. Eu critico a visão de Rawls sobre a justiça. Para mim, qualquer redistribuição forçada de bens é injusta, mesmo que tenha a intenção de beneficiar os mais pobres. O que realmente importa não é o resultado final, mas o processo de aquisição. Se uma pessoa adquiriu algo de maneira justa, ela tem o direito a manter o que tem, independentemente de como a distribuição da riqueza se apresenta na sociedade. A justiça está no respeito à propriedade legítima e não em tentar igualar os resultados. Mas justiça não vive apenas nas ideias, ela está presente e ausente na realidade cotidiana. No dia a dia, a gente vê como a justiça pode ser desigual. Dois indivíduos cometem o mesmo crime, mas recebem tratamentos diferentes dependendo da cor da pele, da classe social ou do bairro onde vivem. Quando entrei no curso de Direito, achava que justiça era um sinônimo de lei, mas hoje eu entendo que é um conceito muito mais profundo, político e muitas vezes contraditório. A justiça não é um conceito fixo, ela é construída, contestada, vivida. E talvez o mais justo que podemos fazer seja continuar buscando. Tratativa da justiça como um conceito universal e como a sua aplicação pode ser variada em diversos contextos. Sugere-se buscar formas de verificação da justiça em vários ambientes sociais, tais como a comunidade, a família, o trabalho. Obrigatória a investigação do sistema judiciário, do seu funcionamento e os desafios que enfrenta para garantir equidade e imparcialidade. O sistema judiciário é um dos pilares da justiça da sociedade democrática. Quem compõe o sistema? Juízes, promotores, defensores públicos, servidores, todos eles têm uma função essencial, que é julgar, acusar e defender. O ingresso ocorre na maioria das vezes em concursos públicos, mas ministros do STF são nomeados pelo presidente da República. E como isso funciona na prática? Tipo assim, na prática, o processo ele sempre começa com a petição.
Depois tem fase de análise, audiência, sentença e muitas vezes recurso, né? Porque muito provavelmente não vai ficar só na primeira instância, vai subir para a segunda e pode ser que suba para a terceira, que é o STJ e o STF, que o STJ é a sua instância especial e o STF é a instância suprema ou extraordinária. Nem sempre esse caminho é acessível. Muitos enfrentam barreiras como linguagem jurídica, custo e demora. Mas por que a justiça no Brasil é tão lenta? Nossa, com mais de 70 milhões de pessoas, de processos ativos, acaba que fica muita demanda para um poder judiciário limitado em resolver. Fora questões de burocracia e formalidades que acabam tornando os processos ainda mais exaustivos. Um exemplo disso é o caso da Boate Kiss, que expressa exatamente como a morosidade da justiça é escancarada. Outros casos também, como o do George Floyd, levou o mundo às ruas à defesa da justiça racial. E quais são as diferenças entre o judiciário dos outros países? Fazendo um comparativo internacional, em países como os Estados Unidos, o sistema de jurados é comum. Na Europa, o processo costuma ser mais rápido, mas também mais fechado. Cada nação organiza o judiciário conforme sua cultura, valores e história. Você achou o processo claro ou sentiu dificuldade de entender o que estava acontecendo? O processo, de certa forma, ele é muito claro devido à linguagem que é usada, né? É uma linguagem muito jurídica, que exige muitos termos e coisas que somente o advogado mesmo conseguiu me explicar. E você sentiu que foi tratado com justiça e respeito no decorrer do processo? Acredito que durante o decorrer dele, foi muito demorado, bem lento, porém, no final, consegui o que eu queria, que era a decisão trabalhar. E o que mais te marcou nessa vivência? Pode ser algo positivo ou negativo? Positivo, de certa forma, foi que eu consegui, né? Os horários estavam faltando do serviço, das horas extras. E o negativo foi realmente a demora que eu nunca. E o que você diria que mais precisa mudar no sistema para melhorar a experiência de quem, como você, precisou mesmo? Eu acho que a questão de ser mais rápido mesmo, porque gastou um tempo que, como não tinha dinheiro, precisei abrir mão de algumas coisas e isso foi só acarretando mais problemas, além do processo mesmo. Existe esperança para um sistema de justiça mais justo e equitativo. Legisladores e ativistas trabalham juntos por mudanças reais no sistema. Novas iniciativas buscam transformar a justiça, promovendo diálogo e inclusão. Modelos de sucesso como a justiça restaurativa mostram resultados positivos. Experiências ao redor do mundo inspiram novas formas de resolver conflitos. A justiça restaurativa promove empatia, reparação e reconstrução de relações. Com diálogo e compromisso, é possível construir um sistema mais humano. Juntos, podemos transformar a justiça e promover a equidade no Brasil e no mundo. O sistema judiciário é essencial para o equilíbrio de uma nação, mas é necessário que ele funcione de maneira coerente e justa para todas as pessoas. Afinal, a justiça muitas vezes tarda e, por isso, ela pode falhar. E você, já precisou da justiça por algum motivo específico? Ela agiu como deveria, de fato? Entre processos, audiências e sentenças, há muito mais do que apenas leis escritas. Há pessoas, histórias e decisões que impactam vidas todos os dias. Nem todos têm acesso igual à justiça. A desigualdade social, o racismo e a corrupção são barreiras que impedem um julgamento justo, tornando o acesso à justiça um privilégio distante para muitos brasileiros. Por que no Brasil tantas pessoas inocentes são colocadas atrás das grades? Como é o caso de Gerardo Rodrigues, condenado injustamente por liderar uma quadrilha de rouba-bancos. Um homem que depois de tempos finalmente está passando o momento com a sua família. Um homem que foi acusado injustamente, foi levado, julgado, condenado e trancafiado em a penitenciária mais temida e perigosa do Brasil, que é Pedrinhas, no Maranhão. Eu fico muito mal, sabe, pela injustiça que fizeram comigo, sabe, pela humilhação que eu tive que passar, toda
todo esse evento assim, sem um porquê, só chegaram lá e fizeram isso comigo. Então, esse homem aposentado foi confundido por um criminoso chamado Paulista, considerado um dos criminosos mais perigosos e procurados do estado do Ceará. E eles chegaram pra mim, né, o delegado, na verdade, falou: cara, eu não tenho nem a ordem para te prender, não, eu tenho ordem para te matar. E me humilhando ali, eu falando: cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, não sou eu. E ele não quis nem saber disso, começou a me humilhar na frente de todo mundo, falar que eu estava preso, me xingar, me acusar de ladrão injustamente. Eu nem sequer pude me defender na hora ali, sabe? Inclusive, várias testemunhas comprovaram de que o aposentado estava a 800 quilômetros de distância de Codó, onde o assalto aconteceu. Nisso, o aposentado tomou 15 anos de prisão. E chegando lá na prisão, né, já estava ali, e eu pensando: poxa, quem não deve não teme, com essa mentalidade. E foi minha maior ilusão, eu achando que no final do dia o advogado ia aparecer, ia me tirar dali, né, eu como inocente, e eu fiquei esperando, e no final ninguém apareceu. O pior disso tudo é que a situação só mudou no começo deste ano, quando a família do aposentado contratou 2 advogadas que viram graves erros no processo e na investigação dele. Sempre foi algo que me chamou bastante atenção. A quantidade de provas que comprovavam que o senhor Gerardo estava distante do local e que eram ignoradas. Para o julgamento de apelação, as advogadas apresentaram todas as provas que inocentavam o senhor Gerardo. Os desembargadores, assim, absolveram ele de toda a condenação. Eu senti muita falta da minha família, sabe? Todo esse tempo, porque eu sou uma pessoa muito família e eu sempre vivi trabalhando para cuidar dela. E tudo isso faz muita falta para mim, sabe? Poder estar na minha casa, no meu lar, com a minha família, muito feliz. E eu queria agradecer vocês duas por me tirarem dessa injustiça que havia acontecido comigo. Depois de chorar muito hoje, eu consegui ficar um pouco melhor agora. Estou muito contente com a minha família do lado. Isso aqui é um milagre de Deus para mim. Eu não sei se estou num sonho ou na vida real. Tudo a isso graças a Deus. A questão é que não adianta 3 anos depois você vir falar que errou. A gente precisa evitar que esses erros aconteçam. A absolvição de Gerardo não significa que a justiça reconheceu o seu próprio erro. Afinal de contas, Gerardo foi absolvido por falta de provas. Isso nos leva a pensar: por que no Brasil tantas pessoas são presas injustamente? Isso tem que acabar. O acesso à justiça é um direito, porém, ainda na prática, ele depende de classe, cor e endereço. Bom, agora estamos aqui com o Dr. Felipe Henrique, que vai responder agora as minhas perguntas, advogado criminalista. Podemos começar? Claro, vamos embora. Bom, diante de indícios ou suspeitas de um julgamento injusto, quais estratégias o senhor adota na defesa do réu para tentar reverter ou prevenir essa situação dentro do processo penal? Existem recursos ou instrumentos jurídicos eficazes nesse contexto? Primeiramente, obrigado aí pela lisonja, né, de responder as perguntas aí de vocês, Adão Helder. Então, o advogado criminalista deve ficar muito atento, antes de mais nada, não só na questão processual, mas na questão pré-processual. A gente começa pelo inquérito, né? Então, no próprio inquérito, às vezes, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque numa atuação diligente, nós podemos, por exemplo, impetrar um habeas corpus para o trancamento daquele inquérito, para nem virar uma ação penal, nem virar uma denúncia, nem virar um processo, né? E aí, falando de processo, a gente precisa do quê? A gente precisa do PEC mais ISA, né? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Aí, ó, tá vendo? Dica para gravar o que precisa para uma denúncia. Só que, olha lá a palavra, indício suficiente de autoria. Não basta um indício, esse indício tem que ser suficiente. Então,
vai ser ofertada uma denúncia pelo parquê, né, que é o Ministério Público, e nós vamos concorrer contra essa denúncia com uma resposta à acusação, ou na lei de drogas, uma defesa prévia. E nessa defesa prévia, na resposta à acusação, a gente pode arguir tudo que foi interessante ao nosso cliente. Então, talvez ali já é para demonstrar para o juiz o seguinte: olha, o senhor recebeu essa denúncia, excelência, mas o senhor pode desfazer esse recebimento, mesmo que tardiamente. Por quê? Porque o indício de autoria não está suficiente. A prova da materialidade ela não está tão crível assim. Então, nós temos sim instrumentos como o habeas corpus, resposta à acusação, nas alegações finais, né, quando termina o processo ali, antes do juiz dar a sentença, é aberto vista para as partes apresentar alegações finais, e ali tem que ser arguído tudo que for importante para o seu cliente. Então, nós temos meios ali, né, mas eu dou sempre como ênfase o habeas corpus, que muita gente acha que é só para soltar. Não, a ação é uma ação autônoma, né? Ela pode ser para qualquer coisa, ela é o salva-pátria, né? Para a gente conseguir contingenciar esse poder punitivo do Estado, né? Que contra o réu tem o judiciário, tem a mídia, tem o promotor, tem a polícia, com ele só tem você. Então você tem que ter meios ali para, né, abarcar essa situação. Entendi. Em sua atuação como advogado criminalista, o senhor já lidou com casos em que uma condenação considerada injusta foi posteriormente revista? Como foi identificado o erro e que medidas foram possíveis para repará-lo? Inúmeras. E eu posso citar como exemplo o que a gente conhece como o reconhecimento pessoal por fotografia. E já está errado, né? Na gênese da frase está errado. Reconhecimento é pessoal, não é por fotografia. Então, o que muitas das vezes fazem? Se a gente seguir o 226 do Código de Processo Penal, está lá, ó, inciso por inciso. Primeiro, a vítima ela tem que falar: olha, é uma moça de 1,5 m mais ou menos, um corpo atlético, loura, branca, é mais ou menos esse perfil, né? Aí, a partir daí, vai ser feito um retrato falado. Olha, é essa pessoa aqui? Não, é essa pessoa aqui. Tá, aí coloca essa pessoa do lado de mais 3 ou 4 pessoas parecidas com ela. Aí ele identifica. Agora, o que acontece? Os órgãos de persecução penal, né, as polícias, o Ministério Público, eles por vezes fazem o seguinte: prende o cara, tira uma foto do cara. Esse cara aqui, a vítima às vezes desesperada ali na situação, né? Infelizmente a massa carcerária, né, quem mais sofre tem um perfil único. Sim. Preto, pobre, favelado, não é isso? E aí ela, não, é ele, mas aí junta o que? Ela tá alterada, né? Ela acabou de ser vítima, ela é vítima, a gente não tá discutindo isso. Né? Tem a questão da adrenalina ali da hora, às vezes já tá à noite, né? A ocorrência começou 1h da tarde, terminou 9h da noite, a pessoa tá cansada, triste, né? Então, e aí vai pro judiciário, aí o juiz vai lá e fala assim: tá, a senhora reconhece o réu? Olha, eu não me reconheço muito bem, etc. Aí, para não infringir o artigo 155 do Código de Processo Penal, que a prova ela tem que ser judicializada. Então não adianta a pessoa falar no inquérito policial se ela não chegar em juízo e não confirmar. Aí o juiz, para não perder aquilo ali, o que ele faz? Tá, mas a senhora confirma o que a senhora falou na delegacia, essa assinatura que é sua? Né? Não, confirmo. Condena o cara. Aí você vai ver os casos que aparecem no Fantástico, do cara que ficou preso 5, 10, 15 dias, 3 anos, com o reconhecimento de uma pessoa parecida com ele, né? Mas não é igual, né? Parecido não é igual digital. E aí o advogado tem que entrar com uma apelação, por vezes com uma revisão criminal, né? Pra gente refazer, né? Refazer aquela decisão ali, né? E trazer uma absolução do sujeito. Já tive vários casos aqui no escritório muito parecidos. Mas o campeão de audiência, com certeza, é o reconhecimento por fotografia. É o que mais tem, assim, que disparado. Disparado. E a gente também tem que entender os policiais que estão nas ruas, porque é pouco contingente, muito crime, o Estado não dá estrutura para eles trabalharem, e aí tá na correria, o cara quer prender, o cara quer dar uma resposta à sociedade. A gente também não tá falando que os policiais não é isso, não. Então ele tá tentando ali, de alguma forma, o trabalho dele também, não dentro das condições que ele tem, né? Agora, por que o Estado não proporciona uma estrutura para esse indivíduo trabalhar de acordo com o Código de Processo Penal? Aí é uma outra discussão, aí ninguém quer discutir, né? Porque é mais caro, né? Fica mais difícil. Entendi. O senhor considera a realidade social do réu como um fator relevante na construção da defesa? De que forma essa dimensão pode ser incorporada à argumentação jurídica e à estratégia processual? Demais, né? No Brasil nós temos um alvo único,
né? Sim. A senhora é uma mulher branca. A senhora dificilmente vai ser abordada. Pode acontecer, mas eu tenho mais minhas dúvidas. Mais complicado. É mais complicado, né? E a sociedade vê... E aí vamos refazer. É culpa do policial? Não. É culpa de um sistema, né? A gente vive um racismo estrutural. Sim. O negócio não é eu, não é o Ministério Público, não é a polícia, não. O negócio está em todos nós. A gente tem que lutar contra esse racismo intrínseco nosso todos os dias. Né? Às vezes é uma palavra que você fala, não, mas eu estou sendo, sem perceber, eu estou sendo preconceituoso. Então, mesmo. Né? E aí você vai ver, aí o pessoal tenta culpar a polícia. Não, porque você vai ver o policial que prendeu também, às vezes ele tem a mesma origem do rapaz que ele está prendendo. Então, o primeiro combate é o combate na raiz. Que é o quê? A gente viveu uma falsa abolição. Né? Aboliu a escravatura, mas não deram qualquer subterfúgio a quem é escravizado ter uma vida digna. Sim. E isso se perpassa ao longo dos anos, até hoje. Então nós temos que combater isso primeiro e mudar a nossa cultura. E aí a gente vai mudar os alvos, porque não é só periférico, negro que comete crime, né? Não é só. Não. Então, essa questão de ser esse público o mais abordado, o mais indiciado, o mais processado, o mais condenado, né? Não começa ali na sentença, começa na história. Né? Então isso tem um peso muito relevante, porque isso está muito dentro da gente. Por exemplo, tem um estudo americano que fala que os réus que vão a júri nos Estados Unidos, os réus negros, eles têm uma taxa de condenação muito maior que os réus brancos. Mas peraí, talvez os dois cometeram crime. Por que um vai ser condenado e o outro tem mais taxa de absolvição? Olha que absurdo. Né? Então a gente tem que ter uma mudança de cultura. Que é muito difícil, porque é uma questão histórica, né? Como é que você muda a história? E não tem como você falar pra pessoa, não, você tá errado, não tô. E questão de família também, de origem, que você vem, desde berço você vem sendo criada assim. Aí vem uma pessoa e te cultura, religião, tem um monte de coisa. É uma estrutura social. Isso. Entendeu? E aí... então, assim, eu acho que tem uma grande influência, sim, inclusive tem estudos científicos com relação a isso, tá? Não sou o que eu estou dizendo, são estudos. Claro. Né? A vestimenta do réu, o réu ter tatuagem ou não ter tatuagem, aonde tem tatuagem, qual tatuagem que é. Tudo isso influencia. A roupa que ele está vestindo, se é uma roupa de cor mais quente, se é uma cor... Né? Vou dar um exemplo. Quando o sujeito faz muita bobagem na internet, aí ele grava um vídeo para se retratar. Qual é a cor da camisa que ele aparece? Branca. Isso aí tem uma explicação para isso. E vocês utilizam essa ferramenta, tipo, na hora do julgamento? Vocês falam para o réu ir vestido, de certa forma? O que eu sempre primo é porque às vezes o réu está preso. Né? Então, tem aquela roupa vermelha, né, do departamento de penitenciário, depende. E aí, aquela roupa, ela traz um pré-julgamento de quem está olhando. Porque o cara tá com uma roupa vermelha de presidiário. Ele está com algema. Né? Então, assim, se ele tá assim, ele é um cara perigoso. Mas não, isso é o padrão. Né? Se a gente cair lá, a gente vai estar do mesmo jeito. E que as pessoas têm medo também quando olham assim, que não é uma coisa que você vê no na rua. Dia. Né? E aí, quando eu vou fazer, por exemplo, um júri, porque o juiz togado, que é o juiz de direito, que é concursado, ele não pode condenar o cara porque ele tá com essa roupa. Sim. Por mais que ele queira. O juiz, ele é a boca da lei, tem que fazer o que tá na lei. Mas o jurado, ele tem uma questão muito interessante, né, no júri principalmente, porque lá se julga crimes dolosos contra a vida. Então, né, todos dolosos contra a vida vão para o tribunal do júri. E lá, independente da tese que o Ministério Público arguir ou que a defesa levantar, vai ter um quesito genérico, esse quesito está na lei, que é o quê? O jurado absolve o réu? Às vezes o cara é inocente, mas o jurado ele tem o direito, né, a soberania dos vereditos, de falar assim, não absolvo. E detalhe, ele não precisa justificar. O juiz precisa, ele precisa botar na sentença lá, estou condenando por causa disso. Sim. O jurado não. É um julgamento íntimo, da íntima convicção, e ele não precisa fundamentar o voto dele. E aí que mora o perigo. Porque às vezes ele não gostou de você, que é advogado do cara, e está condenando o cara por sua causa. Às vezes ele olhou para a tatuagem do cara e falou assim, nossa, essa tatuagem tem um cara lá no meu bairro que ele matou não sei quem lá e tem a tatuagem igual. Então esse cara, às vezes, ele pode ter feito isso também. E ele não precisa fundamentar. Então tudo que a gente pode evitar de... Né, tem um ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então,
além dos meus clientes, logicamente, serem quase todos inocentes, queria muito frisar isso, eles também têm que parecer inocentes, né? Porque senão você vende uma imagem errada, né? Peraí, às vezes você não fez nada, mas você está se portando de uma forma que pode parecer que você fez, você vai tomar do mesmo jeito. Então, a gente tenta contingenciar dessa forma, principalmente com vestimenta. No caso do júri em específico, por causa dessa questão. O jurado ele pode condenar ou absolver sem precisar explicar o que ele está fazendo aquilo. Isso é muito bom, mas isso também é muito ruim, né? Então, a gente tenta... E do júri ser mais influenciável nessa questão de vestimenta do que um juiz? O juiz, ele pode até ser influenciável, mas ele está adscrito à lei. Ele não pode condenar o cara porque o cara, não, eu não gostei desse cara, ele tem a tatuagem na cara. Não, ele não pode, porque a lei não permite isso. Né? Se ele fizer um negócio desse, o tribunal reforma, o STJ, o STF reforma. Né? O juiz ele não pode fazer isso. Agora, o jurado, ele pode. Eu acredito que não faça, mas ele pode. Então, para a gente evitar isso, a gente tenta... né, mexer o doce ali para não chegar nesse ponto. Não, mas a estratégia é muito legal. Igual você falou também da psicologia, que tem estudos sobre isso. É muito legal que essas áreas vão se juntando e vão formando estratégias e estudos. Isso é muito bacana. Agora, para finalizar aqui, como o senhor vê o papel da mídia em casos criminais? Em que medida a exposição pública pode comprometer o direito a um julgamento justo? Então, a mídia ela tem um papel fundamental que é de informar a nossa sociedade, né? Então, eu sou muito a favor dos meios de comunicação, tem que informar mesmo, tem que falar mesmo, porque se não for, hoje em dia nós temos o terceiro meio, né, que é a internet, então, assim, muita coisa que às vezes a mídia não consegue colocar, alguém na internet coloca, então, eu sou muito a favor. O que eu não sou a favor é do sensacionalismo, né, e de talvez veicular informações que fogem do processo, né? Porque, por vezes, o sujeito, ele realmente cometeu aquele crime ou não. Mas, por exemplo, nós temos o princípio da presunção de inocência. Né? Se o sujeito ele é pego em flagrante, com a boca na botija, né? Batom na cueca, né? Não tem nem como fugir. Mas a lei tem que tratar ele presumidamente inocente, até não caber mais recurso. Olha pra você ver, se o sujeito que estudou, que é o legislador, que fez a lei, aí vem o juiz que efetiva a lei, não trata o cara como culpado, então a mídia, eu acho que tem que ser um pouco mais responsável nesse sentido. Porque às vezes o sujeito lá no final do processo é absolvido. E como é que a gente vai explicar para toda a sociedade que agora está contaminada com a informação que ele é culpado, que ele é inocente? Ou ver só com a nota desse tamanhozinho, não, realmente fulano foi absolvido e tal, mas ninguém vai ler, porque isso não vende, né? O que vende é por vezes o sangue. E aí prejudicou a vida do cara todo. Eu cito muito isso em crimes sexuais. Né? Nós sabemos que existem vítimas de crime sexual, principalmente mulheres hoje em dia, crianças, né? Isso é muito bárbaro, muito triste. Mas o crime sexual ele é uma faca de dois gumes. E ele é ruim para todo mundo. Porque pensa, a vítima ela sofre aquele crime. Então para ela é péssimo, é traumático. Né? Tem mulheres que buscam até o autoextermínio, né? Por causa disso, enfim. Mas é ruim também para o cara, ou para o réu, para aquele indicado, como o autor daquele crime, quando ele é inocente. Principalmente para o homem. Porque o cara está condenado o resto da vida. Se ele for absolvido, todo mundo vai ficar meio assim com ele. Foi absolvido, mas eu não sei não. É ou não é? Né? Ninguém vai deixar o filho perto dele. Não vai. Aquela imagem que ele traz para a sociedade nunca vai ser a mesma que ele tinha. Aí no final do processo o cara é absolvido. Aí você vai descobrir, era um problema que ele tinha, né, que ia com a mulher ali, etc. Então veja bem, eu quero salientar muito isso. Não estou dizendo que não existem vítimas, tá? Eu acho até que a maioria esmagadora, que eu acho que não tem responsabilidade a pessoa acusar uma outra pessoa, né? É uma coisa que demais para um processo assim, que você vai ter na sua vida mesmo. Mas essas falsas acusações, com a repercussão que isso dá, quando o sujeito é inocente também, para o homem principalmente, porque até no meio criminoso, né, o estuprador ele é o quê? Ele é execrado. O cara, quando ele é acusado de um estupro, de uma pedofilia, ele tem que ficar separado dos outros presos, porque nem o meio aceita o cara. Né? Então é um negócio muito triste. Então aí o cara vai lá e descobre que o cara foi falsamente acusado e a mídia destruiu a vida do cara é inocente. Então tem que ter muita segurança. Né? Não estou dizendo que não pode fazer a reportagem, informar, mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque a gente está lidando com vidas, tanto da vítima quanto daquele do acusado. As duas são vítimas, né? Uma talvez do fato
e outra talvez do fato que ele não era inocente e virou vítima da mídia. Então, com responsabilidade, eu acho que pode tudo. A gente só tem que ter responsabilidade, porque o negócio acontece, né? O tempo mostra tudo. A partir do momento que caiu na mídia, acabou. Aí você vai ter comentários de pessoas, gente que nem leu o caso, gente não, tem que matar, tem que fazer isso. Aí você vai ver, beleza, o cara é inocente. Aí quem tem que matar sumiu, não fala nada, e o cara tá lá. Depois eu vi, nossa, essa lei aí não serve nada, Isso também é uma lenda, tá? O Brasil ele tem muita lei, as nossas penas são altas. Sim. A nossa massa carcerária, sabe o melhor juiz, é a terceira maior do mundo. Só que tem um problema nisso, todo mundo fala assim, não, o Brasil, terceira maior do mundo, então a gente prende muito, né? Só que quando o Estado prende muito, ele passa uma mensagem que ninguém percebe, que ele falhou na prevenção. Sim. Porque se ele prevenisse mais, se prenderia menos, não teria tanto crime. Sim. E ninguém pensa nisso. Aí é o quê? Construir presídio, dar arma para os outros, bandido bom, bandido morto e tal, é isso aí que, né? Em vez de focar na segurança. Peraí, mas vamos prevenir. O que a gente faz para não acontecer o crime? Né? Será que é dando arma ou será que é tendo escola, tendo educação, tendo segurança, pagando bem os professores, pagando bem melhor a segurança pública? Será que é levando cultura, esporte para as zonas quentes de criminalidade, que são as periferias, as favelas, as comunidades? Ou será que é realmente dando arma para os outros e construindo os presídios? Né? Então, não sei. É uma pergunta aí que você vai fazer na sua próxima entrevista. Fica a reflexão. Mas você acha que atualmente o governo está fazendo isso para manter a segurança ou não? Em sua visão? Eu acho que essa questão da segurança pública, da educação, do saneamento básico, da cultura do esporte, é um plano, não tem que ser um plano de governo, tem que ser um plano de Estado, sabe? Eu acho que independentemente do governo que entrar ali, tem que ser um plano único. Se você é de esquerda, de direita, isso aí não faz a menor diferença. Nós estamos pensando no Brasil, no nosso país. Então a gente tem que ter um plano único para levar segurança, educação, cultura, saneamento básico, que tem no Brasil, que tem até hoje, para todo mundo. Então eu acho que isso tem que ser um plano único, sabe? Independentemente de quem está lá. Sim. Porque é isso que resolve o problema. Esse negócio de o que a gente chama de populismo penal, que é o que vende, que todo mundo compra no jornal aí. Isso é legal, afaga os nossos corações. Talvez aí é igual a dipirona, né? Se só tá com dor de cabeça, ela passa ali na hora, mas não cura o câncer. O que cura o câncer é a prevenção. E talvez seja a nossa maior falha, independentemente de governo. Agora eu abranjo todos aí, sabe? Sim. A gente talvez esteja querendo matar o crime pelo lado errado. É na minha perspectiva. Claro, queria agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Excelente, obrigada pela disponibilidade. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Bom, eu tô aqui com a doutora Janaíne, ela é promotora de justiça e ela vai responder algumas perguntas agora pra gente. Podemos começar? Podemos. Bom, quais os principais desafios enfrentados pelo Ministério Público para garantir que o sistema de justiça penal não reproduza desigualdades ou cometa injustiças, especialmente contra as pessoas em situações de vulnerabilidade? Pode depender da área de atuação do Ministério Público. No caso aqui, na Promotoria de Direitos Humanos, a gente tem divisão de Promotoria de Direitos Humanos, no caso, controle externo da atividade policial, onde já garante essas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes diante do poder do Estado, que é em relação às polícias em geral, e tem também um promotor aqui que é de defesa das minorias, justamente pessoas com mais vulnerabilidade. Então, processos casos de homofobia, racismo, etc. Aí, igual eu te dizendo, vai depender da área. Por exemplo, no Tribunal do Júri, o Ministério Público é um órgão naturalmente acusador, é o dono da ação penal. Como aqui também o Ministério Público é o dono da ação penal. Mas aí é diferente a área de atuação. Sempre o Ministério Público deve atuar voltado pelo respeito aos direitos do réu e das vítimas e da testemunha. Essa é a função do Ministério Público, a função constitucional. Então, em todas as áreas, o Ministério Público ele tem que velar, principalmente pelas vítimas e também pelos direitos assegurados na Constituição. E aí depende dessa questão da vulnerabilidade, tem áreas específicas onde o trabalho é mais concentrado, como aqui, nessa Promotoria de Direitos Humanos. Que justamente essas, exatamente, que são as
minorias, aí tem a questão de defesa dos povos indígenas, conflitos agrários. Então, aí tem um promotor que é especializado. Nós somos uma promotoria especializada. Em defesa no caso, eu trabalho com controle externo da atividade policial. E na sua atuação, já se deparou com investigações ou denúncias baseadas em provas frágeis ou insuficientes? Como o Ministério Público deve agir para evitar o oferecimento de denúncias que possam levar a erros judiciais? Olha, o Ministério Público ele só pode instaurar procedimento investigativo com indícios mínimos de autoria e materialidade, porque senão incorre em abuso de autoridade. Você não pode instaurar procedimentos sem nenhum elemento que embase, só com alegações desprovidas de qualquer elemento de prova. Então já está previsto na lei de abuso de autoridade, porque a pessoa responder uma ação penal, né, isso é uma coisa que é bem profundo, é bem marcante, e se for injusto, ainda mais, porque a pessoa vai levar isso para a vida inteira. Sempre vamos dizer, mesmo que ela seja condenada, que ela respondeu no processo. Porque a sociedade tende a ver alguém que respondeu no processo como alguém culpado, não necessariamente é. Então, o Ministério Público tem essa responsabilidade e com a lei de abuso de autoridade ainda mais, porque não pode instaurar. Mas ocorre que algumas pessoas procuram o Ministério Público e solicitam a investigação, porque o Ministério Público é o dono da ação penal pública, né, incondicionada, solicita a investigação, aí o Ministério Público pode instaurar uma notícia de fato, se entender que a necessidade de dilação, a busca da prova, ela for viável através de requisições, aí o Ministério Público converte a notícia de fato em procedimento investigatório criminal e nesse procedimento realiza as requisições necessárias. Por exemplo, requisita o exame de como delito, requisita as imagens da câmera olho vivo, etc. Aí pode fazer essa busca no primeiro momento quando há possibilidade de se buscar essas provas através de requisições. Se não tem, aí normalmente o Ministério Público intima a vítima para ela apresentar os elementos de prova. E se ela não apresentar, aí em tese não poderia seguir. Né? Porque para oferecer denúncia tem que ter prova da materialidade e indício de autoria. Para condenar, ele já precisa de mais elementos, mas para oferecer indícios já não é suficiente. Sim, acho que é uma coisa muito grande, precisa de tudo que você falou, materialidade, indícios. Da próxima pergunta aqui, a senhora acredita que o Ministério Público tem cumprido adequadamente o papel de fiscal da lei, inclusive no sentido de zelar pelos direitos fundamentais do acusado? Quais melhorias ainda são necessárias? Olha, eu acredito que sim, que eu acredito na instituição que eu trabalho. Sim, claro. Mas os abusos ou os desvios funcionais são apurados. Se algum promotor não velou pelos direitos, seja do réu ou da vítima, né, ele responde. Eu acredito que realiza sim. O que acontece? No processo criminal, o Ministério Público ele é parte. Né? Ele é parte do processo. Então, o juiz está ali para essa garantia, mais do que o Ministério Público, no processo criminal. Sim. Então, o juiz ele vai decidir o que for pedido pelo Ministério Público ou pedido pela defesa. Então, cabe ao juiz manter e tutelar os direitos do acusado, a contraditória, a ampla defesa, que o Ministério Público não pode violar, porque ele é parte. Ou seja, né? Se ele é parte, ele é parcial naquele momento. Né? Mas isso não furta a obrigação de respeito à instituição, de respeito aos direitos fundamentais do acusado. Né? Mas aí é diferente. Né? A atuação do Ministério Público no processo penal é diferente. No processo civil, aí vai depender. O Ministério Público pode ser parte, através da ação civil pública, aí depende do direito da tutelando, meio ambiente, patrimônio público, e pode também ser custos legis, que no caso de ação de alimentos envolvendo menores, ações em geral envolvendo menores, aí o Ministério Público ele vela pela aplicação da lei. Sim. Mas o Ministério Público não decide, ele decide o juiz. Então o juiz, nesse momento, no processo, é que vai exercer o poder, ele é o presidente daquele feito, no sentido de conceder os direitos, de proibir violações dos direitos,
fazer um limite às atuações ali. Mas, assim, o promotor ele tem essa obrigação natural, né? Que é a obrigação de respeitar os direitos fundamentais. E em casos em que se identifica um erro processual grave ou uma condenação sem justa causa, o Ministério Público pode e deve atuar para reparar o dano? Quais são os limites e as possibilidades dessa atuação? Olha, aí no caso, é o seguinte, vai depender quem que vai considerar essa condenação como sem justa causa. Porque se o réu responder um processo, né, onde lhe foi dado as garantias legais do contraditório, da ampla defesa, ele foi defendido e obteve uma sentença desfavorável, e aí depois você vai falar assim, essa foi injusta. Então se promove uma revisão criminal, que é através do advogado, né, ou da Defensoria Pública. O Ministério Público atua na revisão criminal também, mas assim, em tese não é o Ministério Público que vai fazer essa revisão criminal, né? Não vai promover essa revisão criminal, porque vai depender de surgir novas provas de que aquela pessoa é inocente, aí pode postular essa revisão criminal. Então vai depender muito assim, quem que disse que essa condenação é sem justa causa, né? Porque você parte do pressuposto que houve um processo legítimo. Agora, se houve um processo fraudulento, aí todos os envolvidos vão responder por isso, né? No caso, é o Estado, no primeiro momento, podendo fazer uma ação contra os operadores que fraudaram por dolo, né? Que usaram de dolo, que é artifício. Aí o Estado depois move uma ação como promotor, juiz, enfim. Mas a ação por danos morais seria movida contra o Estado, que nós representamos. Entende? Então, aí depende muito da nuance, assim, o que é mesmo, o que foi justo, o que não foi injusto, né? É complicado responder nesse perfil, mas porque o Ministério Público, a obrigação é desde o princípio da ação. Sim. Manter isso. Aí pressupõe, por exemplo, pode ter ocorrido, por exemplo, uma pessoa depois em falso. Mas isso, não tem como a gente saber, porque ela presta o compromisso de dizer a verdade. Sim. Aí ela mente, ela responde por falso testemunho. Então, vamos dizer que essa mentira dela gerou uma condenação. Então não é culpa do promotor, é culpa do juiz, nem do advogado. Aí depois a defesa pode promover uma revisão dessa testemunha vir se retratando. Estou dando um exemplo. Sim. Né? Mas aí não foi culpa assim, não foi uma omissão do promotor ou omissão do juiz. Foi algo que a testemunha fez. Isso pode acontecer, né? Aí já me perguntaram, você já participou de algum caso em que um inocente foi condenado? Eu acredito que não, porque eu trabalho com as provas. Agora, se essas provas foram produzidas de uma maneira ilegítima, fraudulenta, eu não sei, porque eu tenho que confiar nas instituições que fazem a investigação, por exemplo, o delegado. Não tem como eu suspeitar que o delegado está fraudando prova. Mas se suspeitar, aí eu já nem vou entrar com ação penal, por exemplo, nem vou entrar com a denúncia. Entende? Porque há uma questão ali de confiabilidade. Porque todos somos no Estado agindo, né? E sendo, nós temos a responsabilidade. Porque o servidor público, ele age no princípio da legalidade, ele só pode fazer o que a lei determina. Os demais, né? É o princípio da reserva legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão é em virtude de lei. Mas os servidores públicos têm que dar legalidade, eles têm que cumprir leis, cumprir as regras. E essa é uma obrigação. E acho que todos estão, igual você falou do delegado, da questão de confiança. Todos ali também estão atuando para o bem da sociedade. Ninguém vai falar com o delegado que está errado, você vai ter que confiar nele, na prova dele. Então, realmente. A não ser que tenha elementos que indicam que ele não é de confiança. Né? Que houve corrupção, exemplo, assim, aí é diferente. Mas aí poderia sim ensejar uma revisão no futuro. Sim. Mas no primeiro momento, sem isso, o delegado produz a prova, vamos colocar no júri, né? Essa prova vai levar para o júri. Ali quem vai analisar são os jurados. No processo que não for de atribuição do júri, quem vai analisar a prova é o juiz. E o juiz, ele vai agir pelo livre convencimento motivado. Ele tem liberdade de pegar uma prova, analisar essa, refutar essa e decidir. Chama-se livre convencimento motivado. O júri já age pela íntima convicção. É um sentimento interior de justiça. São princípios diferentes. O júri não precisa de motivar.
Já o juiz que for condenar, por exemplo, num caso de tráfico, ele tem que motivar. Por que ele vai condenar? Porque ele vai pegar essa prova ele vai entender que ela é confiável, então ele vai falar, olha, o policial falou isso, tal pessoa viu isso, tal pessoa viu aquilo, entendeu? Aí vamos supor, o réu traz um álibi, ele vai refutar esse álibi, mas o júri não precisa, o jurado não precisa de dizer por que ele está decidindo, aí é diferente. Só a decisão dele. Entendeu? Entendi. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por você ter participado da disponibilidade, vai ajudar muito o nosso trabalho. E à tua disposição. Obrigada. Tchau. Se tratando da justiça entre a lei e a moral, vamos falar um pouco sobre as reformas e alternativas? Um sistema judiciário justo exige uma combinação de fatores, incluindo a garantia de acesso, imparcialidade, eficiência, transparência, combate à corrupção, uso da tecnologia, formação dos profissionais e respeito aos direitos humanos. Garantir acesso à justiça para todos, independentemente da sua condição socioeconômica, ofertar assistência jurídica gratuita por meio das defensorias públicas é fundamental para garantir que todos tenham a oportunidade de defender seus direitos. A promoção de um tratamento igualitário e imparcial perante a lei, ofertando um sistema judicial que seja eficiente, transparente e que minimize a desigualdade e a descriminalização de gênero, raça, religião ou qualquer outra característica. É preciso reforçar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e promover a ética e a integridade dos serviços judiciais. Usar da tecnologia para auxiliar na eficiência e na transparência do judiciário, permitindo que o acesso à informação e a agilidade nos processos. Garantir o respeito dos direitos humanos em todas as suas atividades, incluindo a garantia de um tratamento digno e humano para as pessoas em situação de conflito com a lei. Existe esperança para um sistema mais justo? Como novas iniciativas buscam reformar a justiça e promover a equidade? Boa tarde, hoje estamos aqui com o deputado Carlos. Vamos fazer uma entrevista com ele sobre a reforma judicial. Nessa entrevista, nós faremos 3 perguntas para o deputado. A primeira delas foi o que te motivou a criar as propostas para reformar o sistema judiciário. Boa tarde. Bom, vimos que a justiça ela é lenta e desigual, então queremos que ela seja mais acessível para todos e não para poucos. E quais são os principais pontos da reforma que está sendo discutida? Bom, queremos deixar a justiça mais simples e acessível, visando formas de resolução de conflito como a mediação. Entrevista com a ativista da ONG comunitária. Então, nós trabalhamos com educação em direitos humanos, com orientação e escutativa. Além disso, a gente também ensina aos nossos alunos como acessar a justiça de uma forma mais natural e tranquila de todo mundo entender. Para você, qual que é o maior desafio quando a gente fala de justiça social? O maior desafio que a gente enfrenta é a desigualdade social. Não adianta nada a gente ter leis bonitas que não funcionam. Por exemplo, se quando a gente solicita a polícia, ela já entra na favela atirando, se quando a gente recorre aos meios judiciais não funciona na prática. Então é muito difícil, principalmente em relação aos jovens negros e às mulheres também. E existe esperança de mudança? Com certeza, toda vez que uma pessoa aprende os seus direitos ou uma mulher denuncia um abuso e é acolhida, a gente dá um passo. Então a transformação ela começa no território e ela é sim possível. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero que você possa voltar mais vezes para que a gente cada vez fale sobre esses temas que são tão pertinentes e tão importantes. Entrevistamos também uma educadora em justiça restaurativa. Você explica pra gente um pouquinho o que é a justiça restaurativa e como ela funciona? A justiça restaurativa é uma forma de justiça limpa e que não pune, apenas restaura. É um processo onde todos participam, a comunidade, quem causou dano e quem foi afetado também. Você acredita que esse modelo pode funcionar fora da escola também, como por exemplo no sistema prisional? Com certeza, nós já temos exemplos em presídios, até mesmo no sistema judiciário. A justiça restaurativa é eficaz porque ela trabalha com responsabilidade e não com medo. Na sua opinião, por que esse modelo ainda é pouco utilizado no Brasil? Por falta de conhecimento e também de resistência emocional. Muita gente acredita que a justiça pode ser feita apenas com punição, mas não é assim. Cada dia que passa, estamos mudando isso. Queria te agradecer pela sua presença, agradecer também aos estudantes que participaram dessa sessão.
Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Justiça é quando a voz da favela vale tanto quanto a do centro. É quando ninguém é invisível. Não é necessário apenas escrever a lei, mas sim garantir que ela alcance a todos sem distinção. Justiça é a escuta, é a empatia, é a coragem de reparar o que foi ferido. Justiça é coletiva e somos todos responsáveis por ela. Para finalizar, trouxemos o projeto Amadas. Gente, prazer, meu nome é Marilena. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o projeto Amadas. É um projeto que a gente tem dentro do sistema prisional, especificamente num presídio que é o presídio referência para mulheres gestantes e lactantes. Então é o presídio aqui de Minas Gerais que recebe todas as mulheres do estado que estão grávidas ou que estão com seus filhos até 1 ano. Então as mulheres elas ficam presas ali, junto com seus filhos, né, mas sendo atendidas com o maior carinho, com a maior cuidado possível. E a gente tem um projeto que a gente vai lá semanalmente servir e amar essas mulheres. Na verdade, o que a gente tem se deparado é com a realidade de que muitas delas são carentes de afeto, carentes de referência, carentes de relacionamento, de diálogo. E aí uma das ideias que a gente teve para suprir essa dor, né, suprir essa falta delas, é realmente a gente conseguir mandar cartas para elas. A gente tem procurado pessoas que queiram apadrinhar essas mulheres emocionalmente. Então a ideia seria que você mandasse uma carta mensal para alguma dessas mulheres que estão presas e elas vão responder essas cartas para vocês. E aí a gente cria esse relacionamento ali, mais ou menos a longo prazo. A ideia é essa, tá? Então a gente tá mandando essa mensagem explicando um pouco sobre o projeto, explicando um pouco sobre sobre essa frente, que é a frente das cartas, para ver se vocês se interessam a participar e ajudar essas mulheres a terem com quem se relacionar. E com certeza, eu tenho certeza que receber essas cartas vai impactar também muito a sua vida, a sua história. E quem sabe você não cria aí um relacionamento e uma amizade com alguém que, enfim, é tão privada de tudo, né? E tão carente de tudo. É isso, gente. Beijo pra vocês. Olá, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre o tema que é a justiça em movimento. Alguns acreditam que justiça é aplicar a lei de forma igual a todos, enquanto outros defendem que o verdadeiro justo está ligado à moral e à consciência. O desafio é que nem sempre o que está na lei representa o que é correto. Em diferentes contextos históricos e culturais, o conceito de justiça vem mudando completamente. O que é justo hoje pode não ter sido ontem e muito menos no futuro. Por isso, entender a justiça exige refletir além da lei no sentido literal. Essa dificuldade em alinhar o legal ao justo aparece até dentro do próprio sistema jurídico, onde muitos apontam a necessidade de uma reforma no sistema judiciário. Mesmo com leis estabelecidas, sua aplicação nem sempre ocorre de maneira igual ou confiante. Isso mostra que a justiça está em constante construção, exigindo mudanças não só nas normas, mas também nas práticas e, é claro, na mentalidade de quem julga. Embora o conceito de justiça não tenha uma definição única entre filósofos ou ao longo da história, ela segue como um ideal buscado por todos. Ainda que existam múltiplas visões, um ponto em comum permanece. A justiça deve estar ao alcance de cada pessoa. No Brasil, essa ideia se expressa no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a igualdade de todos perante a lei e assegura, claro, direitos como a liberdade, a segurança e a dignidade. Mas reconhecer a justiça como um direito não basta. É preciso garantir que ela seja efetiva, acessível e compatível com as necessidades reais da população. Assim, a justiça deixa de ser um conceito abstrato e se torna parte da vivência cotidiana, um princípio que orienta a convivência e, claro, constrói um sistema mais justo. Isso não é tarefa apenas dos tribunais, mas de todos nós como cidadãos conscientes, atuantes e comprometidos com a igualdade. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Miguel, que entrevistou alguém da faculdade a respeito da justiça em movimento. Para entendermos melhor essas dificuldades na prática, a gente vai ouvir o senhor Anderson. E qual é a sua área na jurídica, senhor? Eu estou no primeiro período de Direito aqui da Dom Helder, mas a experiência que eu trago para a faculdade é o que eu aprendi fora. Eu fui 20 anos jurado fora Lafayette, me deparei com vários assuntos, várias pessoas de vários tipos, de várias camadas sociais. E no Fórum Lafayette, no Tribunal do Júri, que eu atuei, fiquei 14 anos no primeiro, depois mais 6 anos no terceiro. E o que a gente vê mais lá é quem é julgado lá. Negro, de periferia,
traficante, realmente não é um traficante, mas é tipificado como traficante porque pegou uma certa quantidade de drogas e também dinheiro. Então, automaticamente ele assina um artigo de drogas. Mas o traficante mesmo é o que está no cima do morro, que não desce cá embaixo. Então, uma experiência muito carregada. Lá Miguel, é um ambiente pesado, cara. Ambiente pesado, não é para qualquer um. Eu já vi jurados a passarem mal. Porque tem foto do cara morto, um monte de tiros, sangue escorrendo, então é muito pesado. Eu fiquei durante 20 anos lá, cara. Tipo assim, aí de lá, o que eu conheci do mundo jurídico, de lá me trouxe para a faculdade. Entendi. Bom, vamos começar com as perguntas. Primeira, à vontade. Na sua opinião, quais são hoje os maiores desafios para garantir que a justiça vá além da aplicação formal da lei no Brasil? Cara, começa no início. Quando acontece, vamos falar especificamente de homicídio, quando acontece o homicídio, a polícia chega no local dos fatos. A vítima está lá, morta já. Então, a polícia tem dificuldade de colher oitiva de testemunhas sobre o que aconteceu. Por quê? Nós temos aqui o Taquari, temos a Serra, ninguém vai falar nada. Então, isso dificulta, porque a polícia vai fazer um BO todo desamarrado. Esse BO vai passar para a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. A Polícia Civil vai mandar para o Tribunal de Justiça. O juiz vai apreciar aquilo dali, ver se está tudo de ok e vai mandar para o Tribunal do Júri para ver que é homicídio. Mas aí, se não pegar o cara que cometeu o homicídio, não tem como julgar. Então a dificuldade que eu vejo é disso. Começa em tudo da primeira ordem de serviço da Polícia Militar. Eles chegam no lugar, todo mundo esvoraçado e ninguém fala nada. Então vem muito fragmentado até chegar ao juiz sumariante. Do juiz sumariante, ele acha, olha, isso é para o Tribunal do Júri, que é um crime doloso contra a vida. Pegou o cara, tá preso. Quando pega, beleza. Mas quando não pega, esse negócio de gangue, essas coisas, tem PCC, Comando Vermelho, fica mais difícil. E outra questão também, está com falta de promotor. Abre o concurso para promotor, muitos poucos alunos, muitos poucos candidatos passam. E a partir dos outros exames que vão vir, não conseguem passar. Então, aconteceu comigo nós temos 2 promotores especiais da vara, né, no nosso Tribunal do Júri, que ele passou mal. Abandonar o julgamento, até conseguir um outro juiz, um outro promotor de um outro lugar que não tem nada a ver. Então isso dificulta muito, isso é uma das coisas que dificulta. O início de tudo, como começa? Polícia Militar é o primeiro a chegar. Quando a pessoa está viva ainda, tenta socorrer. Quando não, hoje é difícil, são vários disparos de arma de fogo na cabeça, então não tem como, está morto. Então a Polícia Militar não consegue colher, ela vai ver, o cara morreu, mas morreu por causa de quê? Não sei, não mora aqui, não conheço, nunca vi esse rapaz na minha vida. Então a dificuldade começa aí. Entendi. E na sua experiência, assim, das que você até falou, as situações que a lei não são suficientes para alcançar o verdadeiro justo. Podia repetir, por favor, só para poder. Nossa experiência, em que situações o cumprimento da lei não foi o suficiente para alcançar o verdadeiro justo? Sim, a questão da defesa. Quando um homicida vai para a júri, hoje a média de um advogado criminalista fazer um júri é R$30 mil. Poder fazer um júri. Então o que dificulta é financeiramente, porque sai muito caro para o Estado. O julgamento. Você tem lá jurados, você tem lá juízes, tem lá os oficiais de justiça, tem o promotor, tem os advogados de defesa. O que acontece para das vezes, Miguel? A própria justiça, o Tribunal de Justiça, chama de advogados dativos. Vocês são advogados, vocês dois. Chamam vocês, nós estamos usando de um julgamento aqui, porque não tem ninguém para defender. E o réu não pode ser julgado sem a presença do seu advogado. Entendo. Essa é uma das vertentes de dificuldade do Tribunal de Justiça, que concerne na questão da aplicabilidade e do respeito ao... Porque não importa se o cara tem a ficha de vai daqui na rua, o importante é o fato. Ele matou por quê? Tudo isso é difícil, então dificulta muito. Então, para alcançar, assim, o que está atrapalhando para alcançar a justiça mesmo é... O sistema. É o sistema. É o Estado. É o Estado. É o Estado. Próxima pergunta. Você acredita que no Brasil, a justiça, ela é igualmente acessível a todas as camadas da sociedade ou tem uma dificuldade? Negativo. Não tem como fazer equiparar. É muito distante. Muito distante? É muito distante porque... Inclusive, eu quero contar um assunto bem rapidinho aqui. Eu fui no julgamento, foram 3 policiais. Eles estavam fazendo o treinando tiro no barreiro. E aí eles foram... Mataram o marido de uma detetive da Polícia Civil, né? E ela tomou um tiro pelas costas.
Esses meninos foram ajuda popular, são 3 policiais militares. Eles chamaram o Lúcio Adolfo. Lúcio Adolfo é um advogado criminalista top em BH. Aí ele levou drone para mostrar onde estavam, ele tinha todo o aparato, ele tinha as redes sociais da menina, da policial, que ela se envolvia em coisas que não eram muito legal. Então, o investimento é muito alto. Por exemplo, cito também outro exemplo, o goleiro Bruno. Foi muita grana. Hoje está quebrado, porque um júri hoje, um advogado assim, é 30 mil reais. E dá muito trabalho, cara. Tipo assim, acontece você ser advogado ativo, sou o doutor Miguel, fulano de tal tá ali, você vai lá, aí você pega o processo na hora. Quando o promotor já ficou em cima do processo, dias e dias. Você vai sem preparo nenhum. Então isso também dificulta para o próprio advogado. Então, em relação à falta de igualdade, é no financeiro? Sim, financeiro. Principalmente porque se você é um traficante, cara, você tem grana, só que você não é. Você é um aviãozinho. Eu te dou-se a droga, você vai na esquina vender. Mas você vai ser pego como traficante, porque você tem quantidade de drogas que não é para o seu uso e está com o dinheiro trocado no bolso. Caracteriza tráfico de entorpecentes. Desse jeito. Agora, em relação a outra pergunta. Sim, vontade. Você já se deparou com uma situação em que aplicar a lei parecia ir contra o que você acreditava moralmente ser correto? Sim. Eu fiz um julgamento que... posso citar 2. Um dos primeiros julgamentos, o rapaz foi a julgamento porque ele tinha tomado uns tiros e depois ele foi lá vingar. Mas não tinha condição dele ir lá vingar, ele tinha tomado 7 tiros no amigão, ele estava internado nos últimos 3. Então eles falam que ele foi lá para poder vingar os caras que deram os tiros nele. Mas era impossível ele ir até lá, é impossível. Mas os jurados, infelizmente, alguns que não são comprometidos, condenaram ele. Aí depois o recorreu, teve um novo julgamento, ele ficou liberto. O outro é o seguinte, quando você mora em comunidade, você vive em comunidade, você é meio de comunidade, ninguém tem apelido igual. O rapaz chama Pisquila. Aí você é um outro Pisquila. Não existe. Eu, como jurado, você não pode falar. Mas julgar, a votar você pode. Então eu votei, não foi ele. Não existe em local, em gueto, em periferia, 2 pessoas com dois apelidos, que é chamado vulgo, né? Não tem isso. Então, quer dizer, ele foi injustamente condenado por uma coisa que ele não fez. Ele saberia sim, poderia dizer que ele saberia que a pessoa ia ser morta, mas não foi ele que matou. Então a disparidade é muito grande, Miguel. Então, o primeiro exemplo foi em relação a... Moralmente, assim, você achava que era impossível... Sim, aquele ali moralmente para mim foi completamente errado. Os jurados não prestaram atenção nos autos, que fica na mão deles. Eles têm um resumo dos autos. Você, assim, opinião pessoal, acha que aquele ali tinha algum tipo de esquema para condenação ou não? Se o Ministério Público, a tendência dele é condenar. Não sei se você tiver a oportunidade de fazer ajuste simulado, quando a defesa ganha, todo mundo bate palma. Porque o Ministério Público, o trabalho dele é acusar. Eu queria saber, se estava ou não estava, ele vai tentar puxar para poder colocar. Quando não consegue, isso foi muito difícil, em 2 ocasiões só aconteceu, o próprio promotor pede absolvição por falta de provas. Mas quando ele tem um cisquinho de prova, ele vai tentar pôr seu cliente na cadeia de qualquer jeito, de tudo qualquer jeito. E eu aprendi muita coisa, Miguel, no Tribunal do Júri. Então, hoje, eu digo para vocês que são jovens, procure não fazer coisa errada, principalmente homicídio, cara. O homicídio só quando é excludente de licitude, quando é legítima defesa. Tirando isso, tá no boate, tá na base, são jovens, tá na base, vê que vai dar treta, vaza. A melhor coisa que você pode fazer, porque cadeia não é coisa para pessoa de bem não, cara. Entendeu? Agora, a última pergunta, para finalizar, é de que forma a educação em direitos pode contribuir para a sociedade mais justa? Bacana, boa pergunta. Quando eu olho assim na faculdade, vários jovens, pessoas estudando, fazendo curso de Direito, eu penso assim, que todos possam fazer a tua parte. Não importa se você vai defender pobre, rico, negro, branco, não importa. Você tem que fazer aquilo que você está estudando para fazer. É ser um bom advogado, e com certeza. E não é qualquer um que chega à universidade. Se você olhar ao redor na faculdade, você vê a quantidade de negro que tem, a quantidade de branco que tem. Ah, cara, mas isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, porque a maioria é assim. Isso é estrutural, não tem como não estar, entendeu? Faz parte da cultura. Hoje, graças ao bom Deus, o pessoal é menos preconceituoso, mas ainda tem. Eu não quero, tem. Agora, quando formam assim, jovens com a cabeça muito boa, igual quando aconteceu
o iluminismo, o pessoal veio de fora da Europa trazendo a questão dos terminar com a escravidão, foi maravilhoso. A mesma coisa eu falo para vocês, quem está saindo da faculdade e ir para a rua defender o seu cliente, é a melhor coisa que tem. Procurar fazer o máximo que puder fazer para ajudar o seu cliente. E a faculdade de Direito é o ponto importante, nesse ponto, altíssimo. Então, assim, a importância do direito, do ensino, é garantir que as pessoas que terminem de formar exerçam sua função corretamente. Isso, e ter mais acesso a vocês, advogados. Eu digo vocês que minha área é outra, minha área é mais de pesquisa. Mas vocês que vão atuar como advogados, ou como promotor até, como defensores públicos, tem que ter esse olhar mais humano para as pessoas. Porque não é porque a pessoa matou, porque é assim, cara, tem que saber. Amanhã ou depois pode você estar sentado na cadeira dos réus. Então a escola universitária, segundo o curso de Direito, que a dentro da UEL, Milton Campos, a UFMG, é maravilhoso. Né? Cada vez mais vai melhorar isso aí, cara. A tendência Miguel, a tendência é melhorar cada vez mais, as pessoas têm acesso, têm conhecimento das leis, né? Igual em batida policial. Se você viu uma batida policial na Zona Sul, no gueto, é completamente diferente. Pode ser os mesmos policiais. A viatura passou no bairro Santo Antônio e foi para Pedreira. Os mesmos policiais. Se você conseguir gravar como eles trataram o pessoal da Zona Sul, na favela, você vai ver que é bem diferente. É muito diferente, muito diferente. Muito obrigado pelo tempo. Disposição. A gente vai finalizar a entrevista. Obrigado a todos. Obrigado. Ao decorrer deste documentário, falamos sobre a justiça, sua prática e como a usamos tanto no presente quanto no passado. E com isso chegamos ao final desta apresentação. Espero que tenham gostado e que o conteúdo tenha ajudado no entendimento deste tema tão importante. Até mais!